Graça e paz, amados irmãos da comunidade evangélica Vida Plena e também a você que tem acompanhado as lições aqui da nossa Escola Bíblica Dominical. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia! É uma honra ter você nessa manhã de domingo para juntos aprendermos mais da palavra do Senhor. Hoje nós estamos iniciando mais um trimestre e a revista que estudaremos neste trimestre, o título da revista é o seguinte: O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Hoje é a primeira lição da revista, uma aula introdutória, e o título da nossa lição de hoje é A Ascensão de Salomão e a Construção do Templo. Antes de entrarmos no estudo de hoje, eu peço para você fechar os seus olhos, colocar a sua mão ao coração e vamos falar com o nosso Pai Celestial, pedindo para Ele abençoar a nossa aula de hoje, tá bom? Pai amado, querido, louvado seja e bendito seja o teu nome, Senhor. Pai, obrigada pela vida, Senhor Jesus, de cada um dos irmãos que estão aqui, Senhor Jesus, comigo nesta manhã de domingo para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Pai, obrigada por estes irmãos, Senhor, que em nome de Jesus, este ensino venha encontrar, Senhor Jesus, corações dispostos, Senhor Jesus, a aplicar, aprender e aplicar a Tua palavra em suas vidas, Pai. Não venha encontrar apenas intelecto, Senhor, mas corações sedentos, com fome e sede de Ti, Pai. É o que eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, vamos abrir, né? Eu peço para você pegar a sua Bíblia, vamos abrir aí no primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 11. Eu vou ler aqui o textuário da nossa lição na versão Almeida Revista Atualizada. Diz assim: de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali, para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A verdade prática da nossa lição de hoje diz assim também: o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja dos seus filhos. A nossa leitura bíblica, faremos a leitura aí no primeiro livro de Reis, né, no capítulo 4, versículos 29 ao 34. Depois vamos ler aí o capítulo 6, versículo 1. Depois pulamos para o versículo 11 até o 14, tá bom? Vou iniciar aqui. Agora a leitura bíblica eu farei na versão NAA, tá bom? Então, 1 Reis, capítulo 4, versículo 29. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e que toda a sabedoria dos egípcios. 31. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. 32. Compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. 34. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão, e também mensageiros de todos os reis da terra, que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Agora, então, capítulo 6, tá bom? Versículo 1. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. 11.
Então a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: Quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel e não abandonarei o meu povo. Assim Salomão construiu o templo e o rematou. Então, queridos, hoje vamos estudar, né, sobre a vida de Salomão. E Salomão era filho, né, do rei Davi com a Batseba, e o seu nome, né, o nome Salomão significa amado por Deus. O rei Salomão é, assim, sem sombra de dúvida, uma das histórias assim mais interessantes da Bíblia, né? Por causa da sua sabedoria. A história de Salomão ela é muito conhecida, né? Da sabedoria, né, de Salomão. E muitos são, né, os que admiram, porque ele é um grande exemplo, é um homem admirável pela sua sabedoria. E muitos são as pessoas que conhecem a história e admiram a história de Salomão. Salomão ele foi o autor do livro de Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. E lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 4, versículo 32, como nós lemos, fala que Salomão ele compôs 3.000 provérbios, olha isso, e escreveu 1.005 cânticos. Ele foi um homem muito inspirado por Deus, né? Certamente ele foi um homem muito inspirado por Deus. E a sabedoria que Deus deu a ele, ela era tão extraordinária que Salomão ele excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Isso está lá no capítulo 10, no versículo 23 de 1 Reis. E por falar então em sabedoria, o primeiro tópico da nossa aula é exatamente esse. Falaremos da sabedoria de Salomão. E aqui o ponto 1 de 1 da nossa aula é a virtude de Salomão, né? A maior virtude, né, da vida de Salomão, sem sombra de dúvida, foi a sabedoria que ele pediu para Deus, né? Mas vamos aqui conceituar o que é conhecimento e o que é sabedoria. Então, conhecimento, eu trouxe aqui o conceito de conhecimento, que é adquirido por meio da busca pela informação. Então, nós podemos adquirir conhecimento buscando informação, né? Estudando, tudo adquirimos conhecimento. E a sabedoria, ela é um dom divino. Sabedoria é a correta compreensão da realidade e a base de uma vida ética e moral elevadas. A sabedoria surge de atitudes do coração e mente e expressa imprudência, análise das situações. A sabedoria ela é uma habilidade de julgamento entre o certo e o errado. E ela aplica-se na boa administração e na liderança. A sabedoria, então, vimos que ela é uma dádiva, ela é um presente de Deus. Ela não é adquirida em escolas, em seminários, universidades. A Bíblia diz, né, que Deus apareceu para Salomão em sonho e falou assim para ele, lá em 1 Reis, no capítulo 3, versículo 5. Deus falou assim para Salomão: peço o que você quer que eu lhe dê. Aí, eu convido você a abrir aí para você acompanhar essa leitura comigo. 1 Reis, capítulo 3, vamos ler aí a partir aí do versículo 6. Olha o que Salomão respondeu para Deus. Salomão respondeu: foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade,
em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Aí o versículo 9, Salomão disse para Deus, dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Ele está perguntando, né? Pois quem seria então capaz de governar este teu grande povo? Versículo 10. Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Então, olha, eu quero destacar aqui nessa leitura que nós acabamos de fazer, alguns pontos aqui com você. A primeira coisa que eu quero destacar aqui com você é que Salomão, ele mostrou ter um coração temente a Deus. Ele pediu discernimento. E ele pediu discernimento para quê? Para ser um rei justo, para ser um rei justo com o povo de Deus. A palavra fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Lá em Salmo 111, versículo 10, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E veja, o que é o temor do Senhor? A própria Bíblia, ela conceitua o que é o temor do Senhor. Lá em Provérbios 8:13 diz assim: o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Então, olha, o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Então, abominar aquilo que Deus abomina, né? Odiar, né? Odiar aquilo que Deus odeia. Isso é temer ao Senhor. E outra coisa também que eu quero destacar com você é que Salomão, ele mostrou que ele tinha um coração humilde. Ele assumiu o trono ainda muito jovem, né? E ele fala lá para Deus, quando ele está, né, ali no sonho, ele fala para Deus que ele ainda é um menino, ele se sentia ainda muito jovem, muito inexperiente para a função que ele tinha acabado de assumir ali, né? Ele devia ter por volta ali de uns 20 anos quando ele assumiu o reinado, né, de Israel após a morte de seu pai Davi. E ele tinha consciência da grandeza, né, que era governar Israel. E ele declara que ele precisa da sabedoria, né, de Deus para isso. Ele assume para Deus que ele não se sente preparado, né, por ser ainda um menino. Então, veja, ele teve uma atitude de humildade diante do Senhor. Ele se mostrou ter um coração humilde diante do Senhor. E também outro ponto que eu quero falar aqui com você, destacar aqui sobre Salomão, é que ele priorizou aquilo que é celestial. E o reino de Deus, ele vem, né, acima dos nossos interesses pessoais. Deus mesmo disse para ele, lá no versículo 11, Deus falou assim para ele: já que você pediu isso e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que entre os reis não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Veja,
por ele ter priorizado aquilo que é celestial, agradou, né, tanto ao coração de Deus, que Deus concedeu a ele não somente o que ele pediu, mas acrescentou também à vida de Salomão riquezas, né, e glória. Então, a bênção de Deus, ela é a verdadeira base da riqueza, né? Isso diz lá em Provérbios, no capítulo 10, 22. O próprio Salomão escreveu esse provérbio. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Agora aqui na revista, né, que estamos estudando, o comentarista aqui da revista, ele colocou no tópico 2 aqui, 1 de 2, o título assim: o sábio pede sabedoria. Mas, na verdade, Salomão, ele tornou-se sábio quando Deus concedeu a ele, né, o dom da sabedoria ali. Uma coisa inegável, Salomão, ele era uma pessoa extremamente inteligente. Ele era diferenciado. Ele tinha uma visão, né, aguçada, ele tinha uma capacidade diferenciada. E ele é filho do rei, né? O filho do rei Davi, cresceu ali vendo seu pai tomando atitudes sábias e também ele cresceu vendo as pessoas que conviviam ali ao lado do rei e certamente eram pessoas que tinham uma capacidade intelectual acima da média. E esse fator contribuiu, né, no desenvolvimento da capacidade intelectual dele. Mas ele pediu aquilo que faltava para a vida dele, né? Ele pediu sabedoria, para errar menos, né, nas tomadas das decisões que o rei teria, né, que ele enfrentaria à frente aí do seu reinado. E a sabedoria na prática da vida, né? O próximo ponto aqui da lição. O apóstolo Tiago, ele escreveu incentivando os crentes a pedirem sabedoria do alto. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 5, Tiago diz assim, ó: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então, peça para Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça para Deus. Ele dá generosamente, ele dá deliberadamente, né? E essa foi a sabedoria que Salomão, ele pediu para Deus e ele recebeu da parte de Deus. É dessa sabedoria que estamos falando. E o ponto agora 2 da lição, o tópico 2 da nossa lição, o título é A Consolidação do Poder. Então, veremos aqui a glória do reino de Salomão. Salomão, ele expandiu, né, o reino do seu pai. Ele quase duplicou o tamanho do território, né, do seu pai. Salomão, ele alargou as fronteiras de Israel. Houve paz, a Bíblia fala que houve paz e tranquilidade aos moradores de Israel. Foi um reinado firmado em justiça e paz. Isso está escrito lá em 1 Reis, no capítulo 4, no versículo 24. Fala ainda que houve muita riqueza para ele e também para o povo. Salomão foi um homem muito rico. Deus fez dele um homem muito rico. E nos primeiros anos, né, do reinado de Salomão, ele seguiu os caminhos de seu pai. E ele foi obediente às orientações que seu pai havia deixado ali para ele antes de morrer. Davi havia dado orientações para Salomão, falando que ele não poderia se apartar, né, da palavra do Senhor, das escrituras. E aí Salomão, ele foi obediente a seu pai e também ele foi obediente às orientações que ele recebeu do próprio Deus, né? Deus foi enfático em dizer para ele, no capítulo 3, no versículo 14, Deus disse assim para ele: se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos,
e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Então Salomão, ele andava, né, nos caminhos do Senhor, e o Senhor o abençoava muito. Então, durante esse tempo, né, que Salomão ele andou nos caminhos do Senhor, que ele temia o Senhor, a nação de Israel ela foi muito próspera, porque a nação ela estava sendo governada com sabedoria e com justiça. Ela estava sendo governada por um justo. Porém, o próximo ponto agora da nossa lição, tem o título: O orgulho precede a ruína, né? Então, infelizmente, até os homens mais sábios, né, estão sujeitos à queda. Porque ali Salomão, ele deixou de temer a Deus. E ele acabou entrando em caminhos, né, tortuosos. Ele deixou a lei do Senhor, ele deixou as coisas de Deus de lado, as orientações que Deus havia dado para ele, as orientações que seu pai havia deixado para ele deixou de lado, né? E essas coisas começaram na vida de Salomão com pequenos desvios, né? E pequenos desvios foram chegando ao coração ali de Salomão e ele foi desvirtuando ali do caminho, né? Salomão se deixou levar pela sedução de mulheres de povos estrangeiros que não serviam ao Deus de Israel. Ele casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. E com essas alianças, ele permitiu que o paganismo ele entrasse, né, no seu coração. E também ali, né, dentro da nação de Israel. Ele acabou permitindo, com essas alianças que ele fez com essas mulheres estrangeiras. Ele fez acordos políticos, né, com vários reinos e que foram deteriorando os seus valores espirituais. Em troca desses casamentos, em troca de benefícios econômicos, em busca de poder, de prestígio, né? Esses acordos eram buscando poder, prestígio, né? Com esses povos pagãos. Ele começou também a fazer escravos entre o seu próprio povo, por ganância, né? Por demonstração de poder. E também para agradar as mulheres ali dele, ele acabou construindo locais de adoração a outros deuses. E depois ele também se tornou um adorador desses deuses. Agora eu quero que você abra lá em Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 10. Olha o que o próprio Salomão ele disse. Ele disse assim, ó: tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa por todas elas. Olha, veja nessa passagem aqui, que Salomão ele se tornou um homem tão egocêntrico, né, que se preocupava apenas com os seus prazeres. Ele fala que ele não se negou de nada, ele não privou o coração dele de alegria alguma. Veja como ele se tornou esse homem egocêntrico, que só pensava nos próprios interesses, nos seus prazeres, né, da sua carne. Ele só pensava em satisfazer os desejos da sua carne. E isso é um perigo, gente. Isso trazendo aí para a nossa vida, você olhar aí para a vida de Salomão e trazer isso para a nossa vida, isso é uma reflexão muito importante e isso é um perigo, né? Porque muitos têm agido, né, dessa maneira, pensando apenas nos seus interesses, né? E se você for ver a raiz, né, às vezes do comportamento, né, de muitas e muitas pessoas, você vai ver que a raiz ali é o orgulho, é a ganância, é a luxúria, também é o status. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque é importante permanecer na palavra de Deus, né? Amar a Deus segundo a sua palavra.
Salomão, ele acabou ficando morno. A Bíblia diz que ele amava a Deus, mas Deus pediu para ele amar ele segundo a palavra, né? Então, Deus ele quer que nós o amemos, não apenas de boca, falar, eu amo a Deus, mas o amar a Deus é segundo a palavra de Deus, é andar segundo a palavra de Deus. Jesus disse, aquele que me ama, lá em João 14, 23, ele fala, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Então, não basta você apenas falar que você ama a Deus. Salomão, ele achava que ele ainda amava a Deus. Ele iniciou ali, né, a Bíblia diz que ele amava a Deus. E Salomão, ele achava que ele ainda amava a Deus. Só que ao longo ali do caminho, ele foi se desviando. E ele foi largando as coisas de Deus de lado. As orientações que Deus havia deixado para ele, ele foi deixando de lado e foi se corrompendo pelo sistema. E às vezes nós somos assim, às vezes nós achamos, no nosso entendimento nós achamos que nós estamos amando a Deus, mas o Senhor ele diz assim, não, amar, né, quem me ama guarda a minha palavra. Então, se você não tem guardado a palavra de Deus, é sinal que você não tem amado o Senhor. Né? Se você não tem caminhado conforme o Senhor quer, de acordo com a palavra dele, olha que ensinamento para nós nessa manhã, irmãos. Lá o apóstolo Paulo, ele diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, para nós examinarmos a nossa vida, para saber se nós estamos firmes na fé. Às vezes achamos que nós estamos firmes, mas nós não estamos. Então, constantemente você precisa se apresentar ali diante do Senhor e falar para Ele, olha Senhor, né? Olha para mim, olha para o meu coração, Espírito Santo, me mostra se tem caminhos aqui que não estão levando para Ti, né? Olha aqui, Senhor, se tem áreas da minha vida que o Senhor não tem reinado, fala comigo, né? Nós somos guiados pelo Espírito Santo, Ele é o nosso guia. Então, nós precisamos constantemente estar apresentando a nossa vida diante do Senhor e falando com Ele, né? Mostra aqui para mim, Senhor, vai me guiando, não me deixa caminhar enganado, tá bom? O último ponto aqui da nossa lição, vamos falar da construção do templo, né? Porque Salomão foi o responsável, né, pela construção do templo do Senhor. Aquele que Davi, seu pai, queria, né, ter construído, e o Senhor falou que não, que seria o filho, né, filho de Davi que construiria o templo, né? E o propósito de Salomão na construção do templo, lá em 1 Reis, no capítulo 5, versículo 5, tem uma versão que diz assim, por isso, planejo construir um templo em honra ao nome do Senhor meu Deus, exatamente como ele instruiu meu pai. E essa versão é da Nova Versão Transformadora. Então, veja, o propósito quando ele quis, né, construir o templo, o propósito era honrar ao Senhor, né? E esse propósito é lindo, né? Nós vemos a pureza da intenção do coração dele, né, no início do seu reinado. E a construção do templo, ela começou no 4º ano do reinado ali, então, de Salomão. E essa construção, ela durou aí por volta de 20 anos. E foram empregados muitos materiais nobres na construção, né? Por dentro do templo, ele foi revestido de ouro puro. Isso está escrito lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 6, no versículo 21 e 22, né? E a glória do Senhor, ela se manifestou ali no templo, né? Depois dele pronto, a glória do Senhor, ela se manifestou de forma extraordinária em vários momentos, até mesmo conforme vimos no texto áureo da nossa lição. E para concluir aqui com você,
eu quero te dizer que hoje a glória de Deus ela habita em você. Hoje nós somos santuários de Deus. Hoje você é templo do Senhor, né? Você é templo do Espírito Santo, né? E é nesse lugar, no templo do Espírito Santo, que deve haver riqueza, deve haver beleza, porque o Espírito de Deus, ele habita dentro de cada um de nós. Por isso você deve cuidar do seu templo, você deve preservar o seu templo, porque você carrega a glória de Deus em você, né? Cuida do seu templo, cuida para que a presença de Deus ela nunca se apague da sua vida. Nós vimos aqui na lição de hoje que não adianta começar bem e se perder, né, durante o trajeto, durante o percurso, durante a sua caminhada cristã. O que importa é como você termina. O que importa é você permanecer firme, guardando a sua fé, né, até o fim, permanecer no temor do Senhor. Salomão, ele se desviou, né, dos caminhos do Senhor, da palavra de Deus. A palavra de Deus deixou de guiar a vida dele. E nós devemos ter esse cuidado com as nossas vidas. Nós precisamos permanecer na palavra de Deus. Aquele que ama, guarda a palavra. Aquele que ama, obedece a palavra. Amém, meus irmãos? Era esse ensino que eu tinha para vocês no dia de hoje. Vamos fechar os olhos, vamos encerrar a nossa aula com oração. O Pai amado, querido, obrigada, Senhor, por este ensino, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós aprendemos, Senhor Jesus, acerca, Pai, do perigo, Pai, do perigo de andar fora do temor do Senhor, Pai. Ô Pai, nos ajuda a permanecermos firmes na Tua palavra, andarmos em fé, guardar a palavra, Senhor, no nosso coração, Pai, para não pecar contra Ti, para não entristecer o doce Espírito Santo de Deus. Nos ajuda, Senhor, a sermos constantes, a sermos firmes, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor Jesus, a ser influenciadores neste mundo e não sermos influenciados, Pai, pela ganância, pelo poder, pela luxúria, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos odiar as coisas que o Senhor odeia, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Jesus, permanecer no temor do Senhor até a sua volta, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, em toda a nossa caminhada, em toda a nossa trajetória, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda a permanecermos firmes no propósito para o qual o Senhor nos criou, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Era este ensino que tínhamos para hoje. Vamos voltar para o nosso culto e até o nosso próximo encontro. Shalom.